é o princípio da base, né? A base do acerto do motor. O que é a base? A base é toda aquela parte, como é que eu posso dizer? É todo aquele trabalho que você faz no dinamômetro, no qual você vai fazer o acerto do lambda e o acerto também do avanço de ignição, basicamente. Então, essa é a primeira parte que você tem que fazer. E para isso, né, antes de você sentar no carro para fazer o acerto do lambda, você tem que se perguntar: qual que é o lambda objetivo que eu vou usar para o projeto no que eu vou trabalhar? É um lambda 1? É um lambda 0,85? É um lambda 0,80? É um lambda 0,90? Você tem que saber qual que é o lambda que você vai usar de acordo com o projeto, de acordo com o objetivo que esse projeto tem, do que o cliente deseja. Então você tem que transformar aquilo que o cliente quer num parâmetro de lambda, por exemplo, do acerto que você vai fazer do lambda para que chegue no resultado final desejado. Sem saber disso, não é possível, né, que você atinja. Você pode atingir, de repente, né, você dá uma sorte aí, você atinge o objetivo que o cliente quer, mas necessariamente não. Né? Então você tem que saber primeiramente, né, de antemão, qual que é o objetivo e daí fazer a correspondência desse objetivo com o lambda que você vai fazer o acerto. Depois disso, você tem que ver as correções necessárias que o lambda precisa, né? O acerto de lambda vai precisar. Será que, por exemplo, você é quente, quando o motor está quente, e tem uma temperatura de ar muito alta, será que o lambda tem que ficar o mesmo? Será que é o mesmo daquele que quando você fez um acerto lá no dinamômetro, onde estava uma temperatura de 20 graus ou de 25 graus, né, na parte de entrada de ar do motor? Será que é o mesmo? Quando você está parado no trânsito, sol e dá uns 50 graus de entrada de ar? Existe uma certa correção que você deve fazer nesse sentido para que o lambda fique dentro do objetivo que você fez, por exemplo, o acerto lá com 25 graus ou 20 graus. Então essas coisas, esses parâmetros, essas correções são necessárias serem calibradas, serem modificadas para que você tenha, preveja, né, nesse sentido o que está acontecendo, né, para que a central eletrônica entenda, beleza, eu estou com a central entende, né? Eu estou com uma temperatura de ar um pouco mais alta, então eu tenho que fazer uma correção na quantidade de combustível para que o lambda fique lá no objetivo que foi programado lá dentro da central eletrônica. Então ela precisa saber quais são as condições e a partir daí atuar para que todo o sistema funcione da maneira como foi previsto, como foi acertado, como foi programado lá na injeção eletrônica. Outra coisa que você precisa saber em função do lambda, malha fechada. O que é malha fechada? É a retroalimentação que existe entre a central eletrônica e a sonda lambda, que vai fazer que a sonda lambda, para quem não conhece, ela está instalada no escapamento do motor e ela faz a leitura da qualidade da combustão para que a central saiba se existe ali uma combustão estequiométrica, uma combustão pobre, uma combustão rica. E a partir dessa informação que a sonda fornece para a central eletrônica vai tomar a ação necessária para fazer as correções necessárias para manter o funcionamento do motor daquilo que estava programado, daquilo que estava estipulado durante o acerto, foi estipulado, né, durante o acerto do motor. A outra coisa também que você precisa saber para o lambda é a ciclagem do rico-pobre, que a sonda ela tem que ficar trabalhando rico-pobre, 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 e daí você tem que fazer isso também, esse acerto. Será que esse acerto você tem que fazer um rico-pobre mais lento, né, que tem uma senoide, né, como a gente pode dizer, mais lenta, ou uma senoide mais rápida? Qual que é o objetivo que você tem? Né? Onde você quer chegar com essa calibração da senoide do lambda? É necessário fazer de uma maneira mais rápida, mais devagar? Depende de muita coisa. Você precisa saber disso também nos princípios dessa base onde você vai fazer o acerto do lambda. A outra parte também que você tem na base é o acerto do avanço de ignição. Qual que é o valor de avanço que você vai usar, por exemplo, para zonas de alta carga, né, de aceleração pé a fundo? Qual é o avanço que você vai usar na zona de média carga, né, onde você tem, ou de carga parcial, a gente pode falar, na hora que você não está acelerando tudo, né? Qual o valor de avanço? Como é que você chega no valor ideal? Né? Você precisa medir potência, você precisa medir o torque, você precisa medir outros parâmetros necessários para você saber como é que está, você precisa escutar alguma coisa no motor, né? Então você tem que saber direitinho quais são os parâmetros que você precisa controlar, por exemplo, para você fazer o avanço de ignição, para que você faça lá o acerto do avanço de ignição, para que daí quando você chegar lá, né, e estiver sentado no carro, você entenda e saiba como reagir de acordo com cada resposta que o motor vai dando. Ou a leitura que você faz, por exemplo, de torque e potência, quando você está medindo torque e potência em aceleração, vamos dizer assim.
Então, isso é importante que você saiba. Outra parte, né? Tem o ângulo de fase do comando de válvula variável. Se o hardware, o motor que você está trabalhando, tem um variador de fase de comando de válvula, você precisa saber como fazer essa regulagem, o porquê fazer essa regulagem do ângulo de fase, quando usar, quando não usar, é necessário naquele ponto ou não é necessário naquele ponto, quais são os ganhos que podem acontecer quando você usa o variador de fase, quando você vai lá no variador de fase, se for um variador de fase que vamos dizer assim, variável, que você pode calibrar várias posições do variador de fase. Quanto usar? 10 graus, 5 graus de avanço, 10 graus, 50 graus. Quais são as condições que você precisa entender para chegar nesse ponto, para entender quais que são os ganhos necessários e se você deve usar ou não. Tem essa parte também, você pode decidir não usar, né? Dependendo do que você tem de objetivo, vamos dizer que lá você está procurando performance, o cliente quer que você busque performance, e ele quer a performance numa região específica lá de funcionamento do motor, e daí o hardware tem lá o variador de fase, mas você decide que não vai usar porque na zona onde você está procurando chegar no objetivo, ela não é necessário usar o variador de fase. E isso você só vai saber se você tiver a noção, só saber por que o variador de fase está lá, qual que é a função que ele tem e quais são os ganhos que ele pode trazer no caso do acerto. Então é importante também você saber disso. Outra coisa, você precisa saber também na parte de base qual é o ângulo onde você vai abrir e fechar o seu injetor em relação ao virabrequim, né? Dependendo da condição, se você tem, no caso, a injeção indireta de combustível, que é aquela configuração onde você tem os injetores montados no coletor de admissão, o ângulo em que você vai, em relação ao virabrequim, tá? O ângulo que você vai abrir o injetor e fechar o injetor, dá uma diferença em relação à quantidade de ar, de oxigênio que você consegue colocar para dentro do cilindro. Então, qual que é o ângulo de injeção que você vai usar? Você quer buscar potência? Então, você tem que usar um certo ângulo de abertura e fechamento do injetor, né, em relação ao virabrequim, para que você possa aproveitar um pouco mais do enchimento. Mas aí você pode ter alguns outros impactos, por exemplo, no funcionamento de lubrificação. Então, tem muitas coisas que você precisa saber antes de fazer essa parte também.